Com a sua mão, segure firme a sua coxa. Ou segure firme o seu braço. E agora olha para os seus dedos e para a pele do seu braço ou para a pele da sua coxa. Agora dê uma olhada no que Bernini fez na escultura O Rapto de Proserpina. Olha exatamente o que ele fez com os dedos de Plutão segurando a coxa de Proserpina. E saiba, esse detalhe, essa perfeição, foi feita em uma escultura, em mármore. Os artistas do Renascimento buscavam um realismo em suas obras que chega a impressionar. E um dos pontos que os renascentistas começaram a trabalhar com muitos detalhes para trazer mais perfeição às suas obras foi a perspectiva. Os artistas, os intelectuais do Renascimento, rejeitavam a Idade Média, que eles chamavam inclusive de Idade das Trevas. E, ao rejeitar a Idade Média, eles também rejeitavam parte da produção artística da Idade Média. Rejeitavam, por exemplo, as imagens da Idade Média que não eram realistas, que não tinham perspectiva. Olhe, por exemplo, esse Iluminor medieval, em que as personagens que estão à frente, elas estão menores do que as personagens que estão atrás na figura. Nem pensando na ideia de perspectiva, já que a arte medieval compunha as suas imagens de outra maneira, tinha outro objetivo ao fazer os seus desenhos. Isso, claro, não significa que nenhum artista da Idade Média tentou fazer alguma imagem com perspectiva. Veja, por exemplo, essa imagem do Duccio, a anunciação da morte da Virgem. Talvez com o anjo anunciando para ela que se ela levantar muito rapidamente ela vai bater a cabeça no teto. Mas, brincadeiras à parte, isso que o Duccio tentou fazer é o que a gente chama de perspectiva intuitiva. Ele tentou fazer uma perspectiva, ele tentou fazer com que parecesse que existe uma imagem em 3 dimensões e um desenho em 2 dimensões, mas com um pouco de atenção dá para perceber que ele não conseguiu ser completamente bem sucedido nisso. Não estou dizendo que o Duccio é um mau artista, eu só estou dizendo que ele não foi tão bem sucedido assim. E dá para perceber isso, seja olhando essas portas, que claramente nenhuma das personagens conseguiria passar por elas sem abaixar, mesmo aquela que está no mesmo plano que a porta, seja, por exemplo, esse livro, que ficou um tanto torto, vamos dizer assim. Essa perspectiva intuitiva, essa perspectiva inexata, ela vai ser substituída na Idade Moderna, no Renascimento, por uma perspectiva mais exata. Alguns renascentistas, como Brunelleschi, como Alberti, vão estabelecer o que a gente chama de perspectiva matemática. Eles vão dar as bases para a perspectiva matemática. Mas para falar do assunto, é melhor alguém que entenda um pouco mais, ou melhor, muito mais, de matemática do que eu. Então, aqui minha convidada de hoje. Bom, eu sou a Márcia Xavier Cury, sou professora de matemática da ETEC de São Paulo, tá? Há só 31 anos. Essa é uma representação clássica que aparece, né, do Alberti, não sei se fala Alberti ou Alberti, acho que é Alberti, né, do trabalho que ele fez sobre perspectiva. E foi o que eu falei, assim, num primeiro momento, para as pessoas, isso daqui pode parecer uma coisa, assim, totalmente louca, né? Obviamente, tem todo um respaldo matemático, que inclusive começa muito antes dele, parte de geometria, né? Antes dele, o que ele faz é compilar tudo, faz um trabalho onde ele estuda as posições que o ponto, a reta, o plano, o ângulo, tá? Como ele pode desenhar uma circunferência para dar a impressão da perspectiva, né? Trabalhar as superfícies planas, côncavas, convexas. Então, ele faz todo um trabalho, né, que depois é desenvolvido por outros especialistas, tá bom? Então, assim, qual a minha ideia? Que eu pensei no primeiro momento, era explicar, né, o porquê disso, assim, sem entrar muito nos detalhes da matemática, mas de forma que as pessoas possam, né,
ter uma compreensão sem os detalhes matemáticos, a não ser o básico, que é a semelhança de triângulos que todo mundo aprendeu um dia na escola, tá? Bom, da onde surge as ideias, tá bom? Então, assim, ele vai traçar duas retas paralelas, tá bom? Uma ele chama de linha de terra, tá? Outra de linha do horizonte. A linha do horizonte, que seria quando você olha na superfície da Terra, no plano, né? Onde a Terra encontra com o céu, o mar encontra com o céu, né? E ele coloca um ponto nessa linha do horizonte, tá? Então, e na linha de terra, que seria a linha onde é o plano que a pessoa está, ele coloca pontos que divide em partes iguais e faz essa divisão, tá? Ele une cada ponto com o ponto de fuga, tá? Então, aqui é um ponto só de fuga que a gente tem. Então, esse ponto é como se a gente olhasse o trilho do trem. Quando você olha o trilho do trem, você está olhando, os trilhos são paralelos, mas se você puder ter uma visão, né, até o horizonte, a impressão que se tem que eles estão se encontrando. Apesar da geometria euclidiana, as paralelas nunca se encontrarem, tá? Então, a partir dessa figura que vai ser feita a perspectiva, tá? Então, a partir dessa figura é que é feita a perspectiva. Como vai ser feita essa perspectiva, tá bom? Ele vai colocar um outro ponto chamado ponto de vista, tá? Então, na linha do horizonte é traçado um outro ponto, que é o ponto de vista, e esse ponto, a partir do ponto de vista, de novo, se une cada ponto da linha de terra com o ponto de vista, tá? Então, se faz essa figura que é né, o suporte que vai dar para fazer a perspectiva. Observe que esses segmentos traçados, a partir do ponto de vista, eles cruzam com os segmentos traçados a partir do ponto focal, tá? Então, você vem aí. E aí é que vem a parte interessante. Por esses pontos, traçam-se paralelas à linha de terra. Então, nós temos aqui segmentos por cada ponto, né? Temos segmentos paralelos à linha de terra, e aqui você tem uma imagem que está em perspectiva. Se você conseguisse olhar esse trapézio que está aqui de cima, você veria um quadrilátero onde você veria totalmente um quadrado, desculpe, tá? Totalmente quadriculado, porque você vai ter paralelas e paralelas, tá bom? E daqui você pode tirar um quadriculado e fazer um desenho, né? Então, essa era a base da ideia da perspectiva com um ponto só de fuga, tá bom? Todos esses quadrados, se eu visse de cima, seriam todos iguais. Todos esses quadriláteros seriam quadrados, tá? Então, essa é a parte mais interessante. Claro, aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas se você olhar o triângulo ABF e o triângulo CD, eles são triângulos, tá? O triângulo AFB e o triângulo CFD, os triângulos são semelhantes, tá bom? Então, o triângulo AFB, ele é semelhante ao triângulo CFD. Por isso que mantém a proporcionalidade, porque os lados correspondentes são proporcionais, tá? E na hora que faz a construção com o ponto de vista, você também tem a proporcionalidade mantida, e isso vai dar a impressão visual da tridimensionalidade. Tá? Bom, eu não vou fazer nenhuma figura muito esquisita, porque eu não tenho essa aptidão, mas eu me restringi a algo mais simples.
Então, imagina que eu queira desenhar um prédio, tá? Eu faço toda a construção descrita anteriormente, a partir daqui eu levanto as paralelas e eu construo um prédio, né, por exemplo, né, também usando o ponto de fuga, tá? E aí eu tenho a impressão da tridimensionalidade. Mas a ideia básica é essa. Claro que para fazer outras figuras, outras imagens, né, você teria-se que trabalhar mais a parte de perspectiva, e aí colocar sombra, colocar luz, né, para dar aquela impressão mais tridimensional, tá bom? Uma coisa interessante, né, aí eu vou mudar um pouquinho a minha tela, eu fiz uma outra figura, que é o seguinte, tá? É a mesma construção, só que esse aplicativo aqui, que eu não, só para mudar a imagem, ó, você pode mudar o ponto de fuga, tá? Então, o ponto de fuga não é uma coisa que seja fixa, você pode mudar e você tira, por exemplo, aqui você tem um foco centralizado, mas você pode trabalhar com outras possibilidades e a matemática vai justificar a proporcionalidade. O ponto de vista também pode ser alterado, tá? O que faz com que você mude as dimensões com que você está trabalhando, tá? O mais interessante, uma coisa bem interessante é que na Renascença, com todos esses estudos, foram criados dispositivos ópticos que permitiam, em vez da pessoa ficar fazendo toda essa construção, traçando, tinham-se dispositivos ópticos que ajudavam a fazer o desenho da perspectiva, tá? Eu tentei achar algumas outras figuras, porque eu já tinha visto outras, mas eu não encontrei. Mas aqui você percebe, né, o pintor olhando através de um aparelho para garantir a proporcionalidade do desenho. Reza a lenda que o Brunelleschi, que foi o cara que começou com essa história de perspectiva matemática no Renascimento, e que exatamente foi por causa do trabalho do Brunelleschi que o Alberti fez o de pintura dele. Reza a lenda que o Brunelleschi desenhava colocando um espelho na frente da própria cara e o desenho na frente do rosto. Então ele via o espelho, o desenho, e aí ele baixava um, baixava o outro e via se a construção que ele estava fazendo era igual. Eu sei que tem outros dispositivos, outras formas que foram, né, que eles faziam para poder garantir, inclusive, a perfeição do que eles faziam, né? Porque, né, se você vai, por exemplo, quando o Leonardo da Vinci pintou a Santa Ceia, ele na parede ele coloca pregos e barbantes para orientar o ponto de fuga e toda essa disposição, tá? Então, é uma coisa assim, é muita matemática que tem no meio, né? Mas eles conseguiam recursos, né, que faziam com que eles alcançassem o objetivo deles. Tá bom? Uma coisa assim, não me estendi muito, mas a perspectiva ela tem várias vertentes, né? Então, assim, você pode pôr o observador em posições diferentes. Ó, você ainda tem a linha do horizonte, a linha de terra, o observador pode estar abaixo do objeto, na mesma linha do objeto ou acima do objeto. Então, são formas diferentes. E você não precisa ter um ponto de fuga só. Você pode ter mais do que um ponto de fuga, tá? Então, aqui no caso, você tem uma imagem com 3 pontos de fuga, aqui uma imagem com 1 ponto de fuga, e aqui uma imagem com 2 pontos de fuga, tá? Então, é a forma que eles encontraram para dar, né, criar toda essa beleza que eles conseguiram,
tá? Existem outros tipos de perspectiva que não obrigatoriamente são usadas na parte artística, mas o desenho geométrico, né? O desenho técnico, eles usam outros tipos de perspectiva. Mas isso, com certeza, foi um pontapé inicial, né? Para muitas ideias e muita matemática aparecer. Eu não posso deixar de falar de um clássico, quadro clássico da perspectiva, tá? Que é a Escola de Atenas, tá certo? Isso é um clássico. Você tem um único ponto de fuga que está aqui atrás do Platão e do Aristóteles, né? Então é muito nítido o ponto de fuga, que tem um ponto centralizado, né? Que está aqui atrás do Platão e do Aristóteles. Eu não poderia deixar, porque nós temos aqui o nosso amigo Pitágoras, do lado de cá a gente tem Euclides, Ptolomeu, né? Então é um quadro clássico de Rafael que fala sobre o ponto de fuga. Tá? E também falando de perspectiva, imaginei uma coisa mais moderna, tá? Imaginei uma coisa mais moderna, que é o Escher, tá? Claro que ele não se enquadra na parte da Renascença, mas tudo começou ali, né? Na Renascença. E o que o Escher faz é brincar, né? Com a perspectiva, onde ele faz as imagens com diversos aspectos, né, pontos de perspectiva. Então você percebe que, dependendo como você vira o quadro, você vai ver que ele brincou muito. Então, ó, a pessoa está subindo, a pessoa está descendo, está de ponta cabeça, está virado, e aqui você tem bastante a parte de perspectiva, numa visão mais, digamos, recente, mas também bem interessante do uso da perspectiva. Agradeço novamente a maravilhosa participação da Márcia, que enriqueceu muito o assunto deste vídeo. E bem, vamos lá. O que nós temos? Após o século XV, a influência dessa perspectiva renascentista, dessa perspectiva matemática, ela vai ser tão grande, que praticamente todas as pinturas que vão ser produzidas a partir de então vão dialogar com a perspectiva matemática. Seja aceitando a perspectiva matemática, seja adotando-a, seja rejeitando-a. A Márcia deu, inclusive, o Escher como um ótimo exemplo de alguém que pegou a perspectiva matemática e brincou com ela. Mas como o meu objetivo aqui é falar sobre Renascimento, convido você a dar uma olhada em algumas pinturas renascentistas. Perceba a ilusão realista desse espaço tridimensional em um desenho bidimensional. E por mais que pareça maldade, para ficar bem claro o que a Márcia falou agora há pouco, dê uma olhada em um detalhe que pode passar despercebido quando se olha essas imagens maravilhosas, que são simplesmente os ladrilhos do chão ou do teto. Esses quadriláteros, se pudessem ser vistos de cima, eles seriam todos quadrados, seriam todos iguais. Mas como não são, eles fazem parte dessa ilusão de profundidade que engana o nosso olhar. Para terminar o assunto, eu quero falar de mais uma pintura que brinca bastante com essa ideia da perspectiva. A Última Ceia. Mas não, eu não estou falando da Última Ceia do Leonardo da Vinci. Essa Última Ceia em que Jesus está centralizado, ele é o ponto de fuga e toda a perspectiva se volta para ele. Eu quero pegar outra pintura que pegou essa mesa centralizada da Última Ceia e colocou ela de lado. A Última Ceia do Tintoretto. Tintoretto, que é muito divertido falar Tintoretto. Tintoretto é um renascentista que chamam de maneirista, da transição do classicismo para o barroco, que sai um pouco daquelas imagens bem clássicas e comportadas, algo que é possível falar sobre a Última Ceia do Leonardo da Vinci, e subverte um pouco as coisas. Tintoretto, ao invés de deixar a mesa da Última Ceia centralizada, ele coloca ela de lado. E aí toda a perspectiva, o assunto que nos interessa hoje, serve para ver os apóstolos de outra forma, e não só ver os apóstolos, como aumentar a nossa visão
de toda a cena. E a gente consegue ver o que estava acontecendo, segundo Tintoretto, durante a última ceia. Não vemos apenas a mesa de Jesus com seus apóstolos, vemos parte do resto do local. A ilusão da perspectiva nos permite ver essa mesa comprida e toda a ação que está acontecendo. E para terminar, como eu gosto muito desse quadro, ele tem mais um elemento renascentista muito bacana, que é o chiaroscuro, a brincadeira com o claro e o escuro. Porque na pintura existem dois focos de onde vem a luz. Primeiro a lâmpada com a luz local, mas além disso, nós temos como outro foco forte de luz Jesus Cristo. E a luz de Jesus é tão forte que isso acaba projetando uma sombra no rosto de outra personagem que está na última ceia. E não deixe de perceber, tudo isso é feito com uma perspectiva matemática.